Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica nessa maravilhosa série que iniciamos no livro do profeta Sofonias. Sofonias que profetizou nos dias de Josias, rei de Judá, conforme o capítulo 1, versículo 1. E a mensagem de Sofonias é uma mensagem de juízo devido aos pecados do povo. O povo estava afastado de Deus. Você pode verificar, segundo as Crônicas, capítulo 34, e segundo a Reis, capítulo 22 e capítulo 23, sobre o reinado de Josias. Quando ele assume o reinado, o povo estava totalmente mergulhado no pecado, na idolatria, devido aos seus antepassados, principalmente o seu avô Manassés e o seu pai Amon. Amon, que governou por 2 anos e foi assassinado. Assassinado. Coisa terrível, terrível. E Josias, ele entra nesse cenário, ele é coroado com 8 anos de idade, mas com 16 anos de fato, que uma criança de 8 anos não tem condições de governar. Mas com 16 anos de idade, 8 anos depois da posse dele, né, como rei da nação, 8 anos depois, com 16 anos, ele começa de fato a governar. O livro da lei é encontrado quando ele começa as suas reformas, limpando a nação, purificando a nação. E o livro é lido, segundo os estudiosos, o livro que foi encontrado foi o livro de Deuteronômio. A palavra Deuteronômio significa segunda lei ou repetição da lei. Enfim, e nesse interim das reformas surge quem? Trazendo a mensagem dura, o profeta Sofonias, que era de linhagem real. Tá? Segundo os estudiosos, se você ler o capítulo 1, versículo 1, o nome aqui que aparece, né, Ezequias, é o rei Ezequias. Então ele era tataraneto de Ezequias, era de linhagem real. Mas mesmo sendo de linhagem real, ele não passa pano, né, nos príncipes e nos poderosos da sua época. Esse é o verdadeiro profeta. É aquele que fala aquilo que Deus manda, né? Não tem medo de ninguém. Não tem medo de poderosos. Porque ele está trazendo a mensagem do Todo-Poderoso, que é Deus. Nós, na última exposição, nós falamos sobre os versículos de 1 a 3 do capítulo 2, expomos, né, sobre o convite ao arrependimento. Porque a ira do Senhor, né, ou o dia da ira do Senhor, ou o dia de furor do Senhor que permeia o livro, essa é a mensagem do livro. Se você ler o capítulo 1, você fica assim espantado. Então não vai ter escapatória, não vai ter chance para ninguém. Todo mundo será punido, todo mundo vai sentir o peso da mão de Deus. Né? Mas quando você lê o capítulo 2, versículo de 1 a 3, há um refúgio, há um escape para os piedosos, há um escape para aqueles que humildemente, com o coração quebrantado, buscam ao Senhor, se arrependem e andam nos seus preceitos. Então aqueles que são humildes, aqueles que reconhecem a soberania de Deus, que reconhecem os seus pecados e o pecado da nação, e se refugia em Deus, será poupado. Então, antes de Deus punir, Deus sempre tem um escape para os piedosos, para aqueles que se refugiam nele. E agora, a partir do versículo 4 até o versículo 15, há uma série de ameaças contra outras nações. Deus simplesmente mostrando que ele não é o Deus só de Israel, que ele não é um Deus exclusivo, que ele não é um Deus nacionalista, mas ele é um Deus que governa todo o universo, os 4 cantos da terra. É interessante que essas nações aqui, sempre em blocos de 4, né, mostrando, segundo os estudiosos, e essa é uma das linhas para se entender essas profecias, dos versículos 4 a 15 aqui do capítulo 2 de Sofonias, dos 4 pontos cardeais, ou dos 4 pontos centrais, norte, sul, leste e oeste, mostrando que Deus é o Deus de
todo o planeta, mostrando que Deus, ele é o Senhor de toda a terra, de todas as nações. E Deus não ia só punir o povo de Israel pelos seus pecados, o seu povo pelos seus pecados, mas Deus também iria punir os gentios, os ímpios, todos aqueles que praticavam maldade e perversidade. E nós vamos dividir aqui em algumas subdivisões. A primeira subdivisão está nos versículos 4 a 7, que é ameaças contra os filisteus, os piores inimigos de Israel. Dos versículos de 8 a 11, nós temos aqui ameaças, as profecias contra Moabe e Amon, os descendentes de Ló. Depois, nos versículos 12 a 15, nós temos ameaças, né, contra a Etiópia e a Assíria. E a primeira exposição nós iremos fazer é os versículos 4 a 7, que é ameaças ou profecias contra os filisteus, um dos piores inimigos de Israel, e nós vamos entender por que Deus irá derramar a sua ira, irá pesar a sua mão contra os filisteus. Então, os versículos 4 a 7 diz assim, do capítulo 2 de Sofonias: porque Gaza será abandonada, e Asquelon ficará deserta. Asdod ao meio-dia será expulsa, e Ecrom será desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, do povo dos queretitas. A palavra do Senhor será contra você, Canaã, terra dos filisteus. Farei com que você seja destruída, até que não reste um morador sequer. O juiz aqui é severo. O litoral será de pastagens, com um refúgio para pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá ao remanescente da casa de Judá. Ali apacentarão os seus rebanhos, e ao anoitecer se deitarão na casa ou nas casas de Asquelon, porque o Senhor seu Deus os visitará e mudará a sorte deles. Nós sabemos, quando você estuda sobre o Antigo Testamento, a geografia de Israel e a geografia dos países vizinhos, que os filisteus, a Filístia, tinha 5 principais capitais, ou 5 principais cidades. E aqui só temos 4 principais. A cidade, uma das principais, né, cidades, que você vai verificar lá em 1 Samuel, 2 Samuel, que vai citar bastante, é a cidade de Gate, que não está aqui. E 2 explicações são dadas, né? Tem outras, mas 2 principais. Porque Gate não aparece aqui. Só Gaza, Asquelon, Asdod e Ecrom que aparece no versículo 4. A primeira explicação é a seguinte: e somente 4, né, eram necessárias para o paralelismo dos versículos e para harmonizar com o número de nações gentias dos 4 cantos da terra, que representavam todo o mundo. Então essa expressão 4 aqui, né, como eu falei na introdução, representava os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste, representando o mundo, tá, como um todo. Isso é uma possibilidade. A segunda possibilidade é que Gate nunca havia se recuperado totalmente da terrível derrota infligida pelo rei Uzias, os reis piedosos, os grandes reis de Israel, que está em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 6. E, portanto, depois dessa derrota, Gate nunca mais se recuperou, se tornou uma cidade comum, tá? Não tinha mais importância. Então, e, portanto, não era mais um lugar importante, né? Conforme fala vários teólogos estudiosos. Então, tem essas 2 linhas, né? Tem essas 2 linhas. Tá? As 2 têm coerência. Você pode escolher uma das 2, porque tem coerência. Quando você lê lá, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 6, você vê que Gate foi abatida, né? O rei Uzias foi lá e humilhou, né? Matou muita gente ali, e foi uma derrota humilhante para os filisteus. E os filisteus,
né, sempre foram inimigos de Israel. Sempre. Né? Eles habitavam ali em Canaã. E quando o povo, você volta lá para Josué, o povo chega em Canaã, um dos inimigos que o povo tinha que vencer, tinha que exterminar, eram os filisteus. Só que o povo se misturou com as mulheres filisteias, que se casaram com mulheres filisteias. O povo não seguiu a ordem de Deus. Deus falou: Josué, quando o povo chegar em Canaã, não é para fazer amizade com aquele povo. Não é para os homens se casarem com as mulheres daquele povo. Né? É para exterminar. É para matar todo mundo. Não é para deixar nada. E o que é que acontece? O povo não obedece. Né? No livro de Juízes você vai ver a consequência. Pecado, idolatria, maldição. Né? O povo se arrependia dos seus pecados. Deus levantava o juiz. O povo começava, depois que o juiz morria, o povo começava de novo a pecar. Deus enviava um inimigo opressor o tempo todo, entre quedas e levantes. O tempo todo, porque o povo não obedeceu a ordem de Deus de exterminar aquela nação. E os filisteus sempre foram o calcanhar de Aquiles do povo de Israel. Quando você pega 1 Samuel, capítulo 4, aquela derrota humilhante do povo de Israel, que Deus permitiu que o povo perdesse, porque o povo estava em pecado também. Não só o povo, mas também a liderança espiritual, Eli e seus filhos, que não tinha moral nenhuma com o povo. O povo estava sendo liderado por um sacerdote relaxado, que tinham seus filhos também, que eram sacerdotes, mas eram prostitutos. Eram homens que se deitavam com as mulheres da porta do templo. Tanto que o capítulo 2 de 1 Samuel vai chamar os filhos de Eli de filhos de Belial. Em outras palavras, filhos do diabo. Como que pode alguém ministrar a bênção para o povo, as bênçãos sacerdotais, trabalhar no serviço do templo, né? Que era um privilégio, trabalhar com as coisas de Deus, com as coisas espirituais, ser chamado de filho do diabo, ou de filhos do diabo. E a guerra acontece, os filisteus se levantam contra o povo de Israel. Vocês conhecem a história, só ler 1 Samuel capítulo 4. Deus permite que Israel perca a guerra. Mais de 32 mil homens morreram naquele dia ao fio da espada, né, pela dura espada filisteia. E os filhos de Eli são mortos, Ofni e Finéias. E não só isso, a arca do Senhor é levada, né, que era o símbolo espiritual da presença de Deus no meio do povo. Quando o mensageiro vem correndo e anuncia a Eli, Eli já tinha 98 anos de idade, estava velho, gordo, cansado, sentado na cadeira. Ele ouve que os filhos morreram e que a arca foi levada. Ele cai para trás da cadeira, quebra o seu pescoço e morre. A esposa de Finéias está grávida, mas não era o tempo ainda de nascer o filho. Né? O filho nasce prematuramente quando ela ouve que o seu esposo morreu, o seu cunhado morreu e a arca de Deus foi levada. Ela começa a ter contrações, nasce uma criança. Tá? Só que ela está tão triste por aquele dia, foi um dia fatídico, um dia humilhante para o povo de Israel, que ela coloca o nome do garoto Icabode, que significa foi-se a glória de Israel, acabou-se a glória de Israel. Né? E os filisteus humilharam mesmo. Deus permitiu que aquilo acontecesse. Então toda a história, os filisteus, a Filístia, sempre foram inimigos de Israel. Sempre. E aqui nessa profecia, do capítulo 4, no capítulo 2, versículos 4 a 7 de Sofonias, Deus está falando que vai punir os inimigos do seu povo, começando com os filisteus, os piores inimigos de Israel. Aí ele fala, né, eu já citei sobre Gate, porque não está aqui, que era uma das 5 principais cidades dos filisteus, mas nós temos aqui no versículo 4, as 4 principais cidades dos filisteus seria assolada. Iria experimentar a ira de Deus. Olha só o versículo 4. Porque Gaza será abandonada. Ninguém vai habitar mais nela. Ninguém vai morar mais nela. Né?
se tornará uma cidade abandonada. E Asquelon ficará deserta. Asdod ao meio-dia será expulsa. Essa expressão aqui é interessante. Eu estou consultando, né, o comentário Hit do Velho Testamento, que é excelente. Ele vai dizer, o comentarista, que essa expressão sobre Asdod ao meio-dia será expulsa, porque ao meio-dia, naquela época, né, e até hoje é assim, lá na Palestina, é muito quente. E ninguém espera um ataque surpresa ao meio-dia. Ninguém se prepara, né, para retaliar o ataque. Então essa expressão aqui sobre Asdod ao meio-dia será expulsa, Deus está falando que o ataque será surpresa. O ataque chegará quando ele menos esperar. Quando os habitantes de Asdod, os filisteus ali, essa principal cidade, uma das principais cidades, quando menos eles esperarem, chegará o ataque surpresa. Então Asdod ao meio-dia será expulsa, né? De uma forma surpresa, surpreendente, sem eles aguardarem, sem eles esperarem, a cidade seria destruída, seria expulsa. E Ecrom será desarraigada. O que é essa expressão desarraigada? Vem da botânica. Imagine uma planta, se você pega uma planta e você arranca ela, ou você corta ela, né, você não cortou a raiz, ela vai crescer novamente. Mas se você pega ela e arranca a raiz, né, arranca a raiz com tudo, acabou, ela vai morrer. Então, quando Deus fala aqui de Ecrom, que será desarraigada, Deus tirará a raiz, Deus tirará tudo, né, arrancará raiz com tudo, não vai ser cortada, ela será desarraigada, será tirada. Logo, nunca mais nascerá, nunca mais voltará a ser como antes. E de fato, todas essas profecias contra essas 4 cidades, no versículo 4, se cumprem. Cadê os filisteus hoje? Cadê os descendentes dos filisteus? Não tem. Cadê a cidade de Gaza? Cadê Asquelon? Cadê Asdod? Cadê Ecrom? Acabou. Deus estava mostrando aqui que o juízo não seria só para o seu povo, o povo de Israel, mas juízo também seria para as nações gentias, mostrando que Deus é soberano, mostrando que Deus é poderoso, mostrando que Deus faz o que quer, que Deus é o juiz e é o Deus de toda a terra. Assim como os filisteus, tá, infligiram derrotas humilhantes para o povo de Israel, por causa do pecado do povo de Israel, Deus iria puni-los também pelos seus pecados. Deus iria puni-los. Seria um juízo sem misericórdia, sem pudor, até porque os filisteus não tinham o Deus de Israel como seu Deus, né? O Deus deles, o panteão, a pleiade de deuses que eles adoravam, o principal Deus era Dagon. Era Dagon. E Dagon não ia ajudá-los. Dagon não poderia, né, retaliar esse ataque do Deus genuíno, do Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Dagon não poderia fazer nada. Coitado de Dagon. Também seria humilhado. Aí os versículos 5 a 6 se estende, né? Quando ele fala assim: ai dos que habitam no litoral, do povo dos queretitas. A palavra do Senhor será contra vocês, Canaã, terra dos filisteus. Farei com que você seja destruída, até que não reste um morador sequer. O litoral será de pastagens, com refúgio para pastores e currais para os rebanhos. Então, o litoral, né, as cidades dos filisteus ali, serviriam de pastagem para pastores, né, para o rebanho de ovelhas comerem, né? Ninguém habitaria mais ali. Veja que palavra severa de Deus, né? Deus está indo contra, Deus está falando, batendo pesado em relação à Filístia, aos filisteus. Que coisa arrebatadora. Uma situação
complicada e difícil, e eles não poderiam escapar, os seus deuses não poderiam ajudá-los. Que coisa impressionante. Então, essa expressão que aparece aqui, o litoral, né? Ai dos litorais, ou do litoral, o ai aqui é de juízo. O ai aqui, quando aparece, é de juízo. Deus viria como juízo. Olha só, não são apenas as cidades que estão em vista para o juízo, mas também toda a terra dos filisteus, como o ai do versículo 5. Indica claramente, né? Borda significa corda ou linha que pode ser usada para medir. E assim sugere a parte da terra medida. Aqui se refere à porção da terra banhada, né, no litoral, pelo mar Mediterrâneo, ocupada pelos filisteus. Eles ocuparam esta região costeira, pelo menos desde o tempo de Abraão, que está em Gênesis capítulo 21, versículos 32 a 34. Sofonias, aqui na sua profecia, se refere aos habitantes da terra como os quereteus, né, que aparece no versículo 5 aqui, os quereteus. Você pode ver ali uma comparação com Ezequiel 25, versículo 16, capítulo 25, versículo 16, 1 Samuel, capítulo 30, 14 a 16. Parece que o nome está ligado com os filisteus e pode bem ser uma província da Filístia, segundo o comentário aqui, Rítido no Antigo Testamento. Tá? Uma parte dos guerreiros especiais de Davi, provavelmente seus guardas-costas, eram chamados de quereteus. Está em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 18, e o capítulo 15, versículo 18 também. Apesar de parecer improvável que fossem filisteus, é possível que, durante o tempo que Davi ficou na sua terra, né, alguns filisteus, você pode verificar em 1 Samuel, capítulo 27 até o capítulo 30, e Davi andou ali, perambulou, né, com os filisteus. Alguns filisteus se uniram a ele e eram leais a ele. Muitos comentaristas sugerem que o nome se refere ao povo cretense, ligando-os assim com a ilha de Creta, né, e por aí sim sucessivamente. Então, mas aqui tem uma ligação muito grande com os filisteus, né? Ai dos que habitam no litoral, né? Ali como diz o comentário aqui, no Mediterrâneo ali. E do povo dos queretitas. A palavra do Senhor será contra você, Canaã, terra dos filisteus. Farei com que você seja destruída, até que não reste um morador sequer. Todo mundo seria morto. Todo mundo seria destruído, como de fato aconteceu. Deus mostrando a sua soberania, que Deus é soberano. Então essa ideia de Deus, né, um Deus só de amor. Deus é amor. O amor é o caráter, né? O amor é a cereja do bolo da sua justiça. Permeia todas as suas decisões. Mas a justiça há quem diga que é o mal de Deus. E Deus não está punindo porque Ele é um Deus arbitrário, um Deus vingativo, um Deus zangado, um Deus mal-humorado, um Deus que só pensa em punir, só pensa em matar, né? Porque esse é o retrato que muitos têm do Antigo Testamento. Um Deus mau, cruel, maquiavélico, perverso, arrogante, soberbo. Não. Deus está punindo aqui por causa da maldade desse povo, né? Que era um povo cruel, perverso, principalmente com o povo de Israel. Aí o versículo 6 ele continua, né? O litoral, o lugar onde eles habitavam, será de pastagens com refúgio para pastores e currais para o rebanho, para os rebanhos. Não sobrará ninguém, ninguém vai morar lá, vai virar pastagem para a ovelha comer com seus pastores. Os pastores vão levar os seus rebanhos para comerem nesse local, porque será inabitável, ninguém vai morar lá. Versículo 7. O litoral pertence, ou pertencerá ao remanescente da casa de Judá. Esse remanescente, né, quando voltar do cativeiro. O remanescente é a sobra, é aquilo que fica, é o resto. Tá? Então Deus deixaria o litoral, o lugar da habitação deles, para o remanescente da casa de Judá, do seu povo. Ali apacentarão o remanescente de Judá
irá apacentar os seus rebanhos, e ao anoitecer se deitarão nas casas de Asquelon. A casa ou as casas dos inimigos do povo de Israel vão pertencer ao povo de Deus. Porque o Senhor seu Deus os visitará e mudará a sorte deles. Deus já estava prometendo aqui que o povo iria retornar do cativeiro, o remanescente ia voltar do cativeiro, e tudo aquilo que era dos inimigos, Deus iria dar ao seu povo. E Deus ia mudar a sorte deles. Deus iria abençoá-los. Deus iria enriquecê-los. Todos os bens dos inimigos, Deus ia passar para o seu povo. Deus ia dar ao seu povo. Isso de fato se cumpriu. Isso de fato se cumpriu. Então, o que nós temos aqui, e eu quero só fazer um comentário do versículo 7, que o comentário Hit traz aqui, que é excelente, né? Só pegar aqui o versículo 7, para nós terminarmos, essa palavra, que é de suma importância, para nós aprendermos aqui. Olha só pegar aqui o comentário, e assim nós vamos concluir essa primeira parte, do juízo de Deus contra os filisteus, a Filístia. Olha só, a zombaria verbal e as afrontas contra o povo de Deus eram realmente contra o Deus vivo. Você vê isso o tempo todo no Antigo Testamento, principalmente em relação aos povos que odiavam Israel. Eles não deveriam temer a afronta dos homens, pois Deus visitaria essas nações com juízo e removeria toda a afronta do seu povo. Assim, embora Deus permitisse que o seu povo fosse insultado com afrontas verbais, eles os confortaria e incentivaria quando isso acontecesse. Interessante. Dizem que a última frase do versículo 8, sobre zombaria, também poderia se referir a afrontas verbais, mas a menção de termos que sugerem uma invasão da terra de Israel. Interessante. Então, não só Amon e Moabe iriam experimentar o juízo de Deus, a gente vai chegar lá, vamos começar a exposição desses versículos, mas os filisteus também eram zombadores. E as atitudes e as atividades dessas nações em relação a Israel não tinham passado despercebidas, pois, sem que os homens soubessem, Deus havia tomado nota de sua posição, de sua oposição ao seu povo. A expressão ouvir não apenas indica escutar ou dar atenção a algo, mas também inclui uma resposta adequada, como nesta passagem. Por Deus não castigar Moabe e Amon imediatamente não quer dizer que ele não deu atenção ao seu tratamento a Israel. Deus sempre tratará com justiça com aqueles que se opõem ao seu povo, porque Deus é justo, Deus é grandioso e Deus é maravilhoso. Então aqui no versículo 7, que Deus está prometendo, está prometendo a tirar dos inimigos e dar ao seu povo. Tirar os bens dos inimigos e dar ao seu povo e compartilhar o seu povo, porque ele é poderoso, ele é grandioso. Então o remanescente iria voltar e Deus iria mudar a sorte deles, Deus iria abençoá-los, Deus iria enriquecê-los. Interessante. Então os versículos 4 a 7 nos mostram o quê? Nos mostram um Deus glorioso, um Deus bondoso, um Deus que é juiz, um Deus que pune e um Deus que faz justiça com aqueles que são cruéis, maldosos, com aqueles que não se arrependem, conforme aqui foi o caso dos filisteus. Então Deus é o juiz de toda a terra. Deus não é o juiz só de Israel. Deus não é o juiz só de uma nação, ou não é um Deus só de uma nação. Ele é um Deus de todos os povos, de todo o planeta. Ele é um Deus que vem com juízo com aqueles que endurecem seu coração
e não se arrependem. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixa aqui nos seus comentários, deixa o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigado mais uma vez, graça e paz, até as próximas exposições.